Jesus, é para você. Do jeito que você está. Existem histórias na Bíblia que parecem pequenas, mas carregam mensagens profundas sobre graça, restauração e amor. A história de Mefibosete começa com uma tragédia. Ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Mas quando ainda era criança, uma notícia chegou ao palácio. Saul e Jonatas tinham morrido na batalha. Naquele tempo, quando um rei morria, a família dele podia ser perseguida pelo novo rei. Então a ama de Mefibosete entrou em desespero e saiu correndo com ele para fugir. Só que, na pressa, ela caiu, e o menino ficou aleijado dos 2 pés. De um dia para o outro, aquele que nasceu príncipe perdeu tudo. Perdeu o palácio, perdeu a segurança, perdeu a posição, e cresceu escondido em um lugar chamado Lodebar, um lugar simples, esquecido, longe da honra que um dia fez parte da sua história. Talvez você entenda isso. Talvez em algum momento da sua vida você também tenha sentido que algo caiu. Um sonho que não aconteceu. Um plano que deu errado. Uma fase da vida que parecia promissora, mas terminou em dor. Mefibosete cresceu acreditando que sua história tinha acabado ali. Ele não tinha poder, não tinha influência, não tinha esperança de voltar ao palácio. Mas existe algo poderoso nessa história. Anos depois, quando Davi já era rei, ele fez uma pergunta inesperada. Existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Davi não estava procurando inimigos. Ele estava procurando alguém para honrar. E alguém respondeu: existe um filho de Jonatas, mas ele é aleijado, como se aquilo diminuísse o valor dele. Talvez você também já tenha ouvido palavras assim. Talvez alguém tenha apontado suas fraquezas, seus erros, suas limitações. Talvez você mesmo já tenha pensado: eu não sou bom o suficiente. Mas quando Davi mandou chamar Mefibosete, algo extraordinário aconteceu. Quando ele chegou diante do rei, caiu com o rosto em terra e disse algo muito revelador. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Era assim que ele se via, quebrado, sem valor, esquecido. Mas Davi respondeu com graça. Ele devolveu as terras da família de Saul para Mefibosete, e disse algo que mudou tudo. Você sempre comerá à minha mesa. Isso significa honra, significa restauração, significa pertencimento. E aqui existe uma verdade espiritual muito forte. Mefibosete continuou manco. A perna dele não foi curada, mas a posição dele mudou. Ele saiu de Lodebar e passou a viver no palácio. Talvez hoje você esteja ouvindo isso depois de um dia difícil. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja carregando sentimentos de fracasso ou rejeição. Talvez exista uma parte de você que acredita que sua história não tem mais volta. Mas Deus não enxerga você pelo que aconteceu com você. Ele vê o propósito que ainda existe dentro de você. Assim como Mefibosete foi chamado pelo rei, Deus também chama você. Não por causa da sua força, não por causa da sua perfeição, mas por causa da graça. E mesmo que você se veja quebrado, mesmo que você pense que perdeu oportunidades, mesmo que a vida tenha derrubado você em algum momento, Deus ainda pode mudar sua posição, porque a graça não depende do seu passado, depende do amor de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui sem perceber, mas essa mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Guarde essas palavras e continue por aqui. Ainda existem mensagens que podem fortalecer sua fé, renovar sua esperança e lembrar você de algo muito importante. Sua história não acabou. E mesmo que você duvide às vezes, mesmo que se sinta pequeno, mesmo que pense que Deus esqueceu de você, filho, eu ainda te amo. Eu vivi escondido no silêncio, entre memórias que o tempo feriu, carregando no peito a vergonha de quem pensava que tudo perdeu. Me disseram que minha história tinha acabado antes de começar.
que um coração quebrado nunca mais poderia se levantar. Mas a honra que vem de Deus não depende do que disseram de mim. Ele levanta quem caiu no caminho e transforma o fim em um novo começo. Porque quando Deus decide honrar, nenhuma porta consegue fechar. O que o mundo chamou de fracasso, Deus transforma em testemunho. Ele pega o esquecido e chama pelo nome. Ele pega o ferido e faz florescer. Ele pega o cansado e renova as forças e faz o impossível acontecer. A honra de Deus não vem da força, nem daquilo que os olhos podem ver. Ela nasce no coração humilde, que ainda escolhe confiar e crer. E quando Deus levanta alguém, ninguém pode impedir. Porque a honra que vem do céu sempre encontra um caminho para surgir.